Fala rapaziada, tudo bom? Professor William. Hoje a gente já falou sobre história, a gente já falou sobre as regras, a gente já falou sobre os fundamentos, a gente já falou sobre os posicionamentos dos jogadores e hoje a gente vai estar falando sobre esquemas de jogo. O que são esquemas de jogo? Eu aprendo que qualquer esporte existe um esquema de jogo. Para que time que você torce? Eu sou flamenguista. O Flamengo tem um esquema de jogo para jogar. Não joga todo mundo de qualquer maneira. Não corre todo mundo para qualquer lugar. Existem posições dentro do campo. Existem os zagueiros, existem os volantes, os meias e os atacantes. Como existe no vôlei, eu mostrei, a gente conversou semana passada nas posições. Mas vocês já viram algum zagueiro sair correndo igual um desesperado para ir lá no ataque roubar a bola dos caras lá na frente? Não, né? É verdade. Por quê? Porque existem sistemas de jogo. O zagueiro sabe que ele tem que ficar lá atrás e fazer a parte dele. E existe um sistema. No futebol existe o 4-3-3, o 4-4-2 e outros esquemas. O 4-1-4-1. Então, existem vários sistemas. No vôlei não é diferente. E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre esses sistemas. A gente vai usar esses sistemas na nossa aula. É bem complicado. Um ainda dá para usar. Os outros é muito difícil. Os outros são muito feitos para equipes que já estão jogando jogos. Estão jogando jogos estudantis ou estão jogando campeonatos. Então, são coisas que são um pouquinho mais à frente. Só que vocês já vão estar entendendo esses sistemas. E o que eu quero de vocês não é que vocês gravem um sistema. É que vocês saibam que existe mais de um. Para quando alguém chegar para vocês e falar com vocês assim, a gente aqui joga... Se alguém um dia tiver vontade de jogar vôlei e for para uma escolinha de vôlei, e o professor chegar e falar assim, a gente aqui joga no sistema 4-2. Você já sabe qual é o sistema 4-2, você ouviu falar do sistema. Entendeu? Então essa é a ideia. Então vamos lá para a gente poder não perder muito tempo. O primeiro sistema que a gente vai falar é o 6-0. O que é o sistema 6-0? O sistema 6-0 é o que a gente faz na escola, nas aulas. Como eu falei na aula passada de posicionamento de jogadores, o sistema 6-0 é simples. Eu tenho um jogador na posição 1, um jogador na posição 6, um jogador na posição 5, um jogador na posição 4, um na posição 3, um na posição 2. Beleza. O que a gente sabe dos posicionamentos da quadra. A gente sabe que o rodízio é sempre no sentido do ponteiro do relógio, para que esse cara que está na posição 2 venha para cá sacar. Beleza? E qual é a diferença do 6-0? O 6-0, sempre o rapaz que chegar nessa posição é o levantador. Então no sistema 6-0 não existe um levantador fixo. O que existe nos outros sistemas não existe no 6-0. No 6-0 todo mundo vai acabar tendo que levantar. Então qual é a ideia? Quando esse cara sair daqui da posição 4 e vir para a posição 3, ele vai ser o levantador do próximo rally, ou da próxima jogada. Quando ele sair da posição 3 e vir para a posição 2, quem estava aqui vai vir para cá e vai virar o próximo levantador. Então essa é a ideia do 6-0. Por isso que o 6-0 é muito visto dentro da escola. Por quê? Não tem nada demais. Cada um vai para a sua posição, cada um vai ter que fazer a sua posição. E aí, qual é a diferença, professor, dos outros? Então, eu vou falar primeiro sobre o 4-2, que não tem infiltração do levantador, não tem sem infiltração. O que é isso? O que isso quer dizer? O 4-2 já muda um pouquinho o sistema de jogo. Qual é a mudança do sistema? Se vocês repararem aqui, tem um levantador, dois levantadores. 1, 2, 3, 4 ponteiros. Lembra que a gente falou na aula passada sobre ponteiro, oposto, líbero, meio de rede, levantador? Então, como eu falei com vocês, no 6-0 não existe a posição específica de levantador. Todos passam pela posição de levantador. Nesse sistema aqui, no 4-2, sem infiltração de levantador, já é diferente. Eu tenho 2 levantadores no time. 2 levantadores específicos. Os caras são específicos. Eles sabem fazer aquele fundamento de levantar. Para que um ataque aconteça e o ponto saia mais fácil.
E aí eu tenho mais 4 atacantes dentro do jogo. Enquanto está nessa formação aqui é fácil. Um levantador está aqui, o outro está aqui. Então agora eu vou passar para vocês darem uma olhada no negócio. Aqui, olha só. Um levantador está na posição 2. Tá vendo? Aqui. O outro levantador está onde? Ah, na posição 5. Lembra que a gente falou do sistema 5-1? Quando um levantador está aqui, o outro tem que estar na diagonal, tem que estar na paralela, na diagonal dele. Ele tem que estar olhando um para o outro. Então essa é a ideia. Um levantador está aqui na 2, o outro está na 5. Então aqui eu tenho um ponteiro, outro ponteiro, outro ponteiro, outro ponteiro. Professor, por que o levantador está aqui? Repara numa coisa. Qual o formato que vocês estão vendo aqui? Ah, o formato de um W. Isso aí. Isso aqui é a defesa em W, que acontece muito nesse sistema 4-2. Por quê? Todos defendem para que o levantador fique escondido. Aqui está a rede. E o levantador aqui ele está escondido, que a gente chama de escondido. Esse jogador que era para estar aqui, lembra? Ó, posição, ó. 1, 6, 5, 4, 3, 2. Certo? Se o levantador está escondido, o jogador que estava aqui na posição 3, ele está aqui. Ó. Ele chega um pouquinho para cá, não tanto, mas ele chega um pouquinho para cá. O jogador da posição 6 adianta um pouquinho, o da 4 fica lá, e o da 5 e o da 1 já vão ficar aqui atrás para receber a bola mais aqui atrás da quadra. E aí o que acontece? O levantador não precisa participar dessa hora. E quando o saque acontece, sacaram, o time de lá sacou, essa bola veio aqui. Quando acontecer o saque, quando a bola sair da mão do sacador, o levantador sai correndo, igual vocês estão vendo a setinha, para vir aqui para o meio. Para quê? Para ele poder, quando alguém receber essa bola aqui, jogar a bola nele e ele distribuir a jogada. Ou para esse cara aqui, da posição 4, ou para esse cara da posição 3, que são os dois atacantes que estão na zona de ataque. Lembrando que a posição 1, 6 e 5 é zona de boa, zona de defesa. Então quem está na zona de ataque? 3, 2 e 4. Ou 4, 3 e 2. Só que como o 2 é o levantador e ele está escondido, para ele entrar aqui para levantar, quando ele entra, o cara que estava na posição 3, que está aqui, vai vir para cá, para atacar, e o cara que está na 4 vai para lá para atacar. Então eu vou ter dois atacantes para que o levantador passe essa bola para um deles. Então esse é o 4-2 sem a infiltração do levantador. Ah, professor, e se o levantador estiver do outro lado? Não muda. Isso aqui acontece de novo. E o levantador se esconde. Isso aqui só muda quando acontece isso. Aquilo dali, o W só não acontece quando está assim. Por quê? Aqui, ó, os dois levantadores, um está na 3 e o outro está na 6. Então não precisa muito fazer o W. Ó, eles vão fazer um ponteiro está aqui, o outro está aqui, um ponteiro atrás, o outro aqui, e o levantador aqui no meio para ajudar na recepção. Então aqui eu já tenho 4 para defender com o levantador fim, um levantador parado. Só que aqui já fica um W meio esquisito. Por quê? O levantador está aqui. A diferença para cá é que como o levantador esconde, você consegue ver um W mais bonitinho. Tá? Então essa é a diferença do 4-2 para o 6-0. O 4-2 ele tem dois levantadores fixos. Então lembre-se disso. Não precisa você lembrar tudo que eu falei. A lembrança que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é o 6-0, todo mundo passa na posição de levantador, que é a posição 3. No 4-2, sem infiltração do levantador, como o outro também que eu vou mostrar para vocês, que é com infiltração do levantador, no sistema 4-2 existem dois levantadores fixos. Isso que você tem que lembrar. E os outros 4 jogadores são 4 atacantes. Beleza? Então, só isso que vocês precisam lembrar e o que eu acabei de falar aqui. Então, vamos lá. Passando, a gente vai para o 4-2 que eu falei com a infiltração do levantador. Qual é a diferença desse sistema, professor, para o outro que o senhor acabou de falar? Simples. Nesse sistema de 4-2, com a infiltração do levantador, o que acontece? Lembra? Ó, levantador, levantador. Certo? Meio de rede, ponteiro, ponteiro. Beleza? Que a gente sempre viu. Qual é a diferença desse sistema para o outro?
Quem levanta a bola não é esse cara aqui. Não é o levantador que está na zona de ataque. Quem levanta a bola é o levantador da zona de defesa. Então, professor, qual é a diferença disso? Qual é a diferença? Simples. Naquele sistema primeiro do 4-2 que eu mostrei para vocês, quantos atacantes atacam quando o levantador entra para levantar? Boa, 2. Aqui, se o levantador que levanta a bola é o que está na defesa, quando acontecer o saque, que ele sair correndo daqui, ele vai se esconder aqui atrás. Ele vai se esconder, esse meio de rede vai chegar mais para cá, para receber lá, esse outro meio de rede vai vir para cá, o ponteiro aqui vai recuar um pouquinho. Vou voltar lá naquela do 4-2 para vocês entenderem. Olha só. O ponteiro recua, o outro que está no central, aquele central que estava lá, recuou, só que ele não precisa recuar aqui. Ele vai recuar aqui, na posição que está o 6. Por quê? Porque esse levantador que está no ataque vai vir para cá, para recuar aqui, e o 6 e o 1 vão defender aqui atrás, para que esse levantador fique escondido. Para acontecer o quê? Para acontecer isso aqui. Ó. Quando o saque acontecer, esse levantador vai correr para cá, para a zona de ataque, ou, como a gente diz, a zona de levantamento. E aí, quantos atacantes esse time tem? Boa! Isso aí, ó, 3. Ó, 1, 2, 3. Porque esse levantador aqui, nesse sistema, ele não está preocupado nesse momento em levantar. Ele está preocupado nesse momento em ser um atacante. O levantador que vai levantar é o que está aqui atrás. Ele só vai se preocupar em levantar a partir do momento que ele correr aqui para trás. Quando acontecer o rodízio, esse cara veio para cá, esse cara veio para cá, o levantador foi para lá, esse levantador tem que vir para o fundo, por quê? Eles têm que ficar na paralela. Eles têm que estar na paralela, não, na diagonal. Então eles têm que ficar sempre olhando um para o outro. Quando esse entrou aqui, o daqui veio para trás. Aí sim, esse daqui vai se preocupar em levantar, quando tiver uma jogada para ele ter que levantar, e o daqui da frente já virou um atacante. E ele vai ter que se preocupar agora em atacar. Então essa é a diferença do levantador. Do 4-2 com a infiltração do levantador. Então o 4-2 sem infiltração do levantador, eu só tenho 2 atacantes. Isso aí. No 4-2 com a infiltração do levantador, eu tenho quantos atacantes? Isso aí, 3. Eu tenho um levantador atacante, um meio de rede e um ponteiro sempre atacando. Então, esse sistema de jogo que eu acabei de mostrar para vocês chega próximo do que é o próximo que a gente vai ver, que é o sistema 5-1. O que é o sistema 5-1? Esse é o sistema mais complexo que tem. Então, esse eu não vou nem entrar muito em detalhes com vocês, porque é um sistema complexo, é um sistema que só é usado muito por equipes que já jogam em alto rendimento. Algumas equipes de alto rendimento, principalmente a equipe de Cuba, a equipe feminina de Cuba, joga nesse sistema aqui. A equipe feminina de Cuba joga no 4-2 com a infiltração do levantador. Elas não jogam no 5-1. A seleção brasileira joga no 5-1. A seleção cubana não. A seleção cubana ela joga no 4-2 com a infiltração da levantadora de trás. Então elas jogam com 2 levantadoras fixas na quadra, sendo que a levantadora que vai ser responsável pelo fundamento de levantamento é sempre a que estiver na zona de defesa. Então, qual é a diferença, professor, do 5-1 para o 4-2? O 4-2, a gente conversou nos últimos 2 momentos. O 4-2 é o quê? 2 levantadores e 4 atacantes. Então, qual é a diferença do 5-1? O 5-1 tem só 1 levantador e 5 atacantes. A única diferença do 5-1 é uma só. Vou mostrar para você agora a diferença do 5-1. O levantador está aqui. Então, ó, você tem, no 5-1 você já tem. Vou voltar na outra foto para ficar mais fácil de entender. No 5-1 já tem uma coisa. Vou dar um exemplo, ó. Levantador aqui na posição 3. Quem está aqui? Boa, o oposto.
Então, o que não existe no 4-2, existe no 5-1. No 4-2 não existe o oposto. Existe ponteiros e meios de rede e 2 levantadores. Isso é o que existe no 4-2. No 5-1, o jogador que está na mesma posição, na mesma direção que o levantador, não é chamado mais de levantador, ele é chamado de oposto. Como a gente viu nas posições que a gente viu semana passada. Então, ele é chamado de oposto. Então aqui eu tenho um ponteiro, outro ponteiro. Um meio de rede, outro meio de rede. Oposto e levantador. E aí como é que é, professor, o rodízio disso tudo? O rodízio já é um pouquinho mais complexo. O rodízio não, a movimentação do levantador. Enquanto ele estiver aqui, tranquilo, a movimentação dele é fácil. Porque ele vai esperar, o oposto entregou, ou alguém daqui de trás recebeu essa bola para ele. Ele vai ter 3 atacantes da mesma forma. Pô, professor, mas não tem, ele está aqui. Tem, porque ó, ele tem um ponteiro, um meio de rede aqui, ele tem um ponteiro aqui e ele tem um oposto que vai pular de trás da linha de 3 e pode atacar também. Então ele acaba tendo 3 atacantes. Mas não como nos outros, mas isso daqui é o primeiro rodízio, primeira forma de jogo. Quando acontecer o rodízio, que esse levantador vir para cá, o oposto vai para onde? Ah, para a posição 5. E aí esse meio de rede vai vir para a posição 3. Esse outro meio de rede. Esse outro meio de rede vai vir para o meio. Certo? E aí eu vou ter o ponteiro que estava aqui na 2 e vai vir para o saque. Professor, onde que entra o líbero? No que eu falei. O líbero vai entrar na posição desse cara. A partir do momento que esse cara está aqui na defesa, ele pode sair do jogo e o líbero entrar aqui para ajudar a defender. Lembrando que o líbero ele só pode defender, ele não pode atacar, ele não pode bloquear, ele não pode sacar. Beleza? Então, o rodízio entra um pouquinho diferente do que a gente já viu nas outras. Então, o que acontece? É como se vocês vissem isso daqui. Ó. O levantador está na posição 1, o oposto está na posição 4. Um ponteiro está na 2, tá vendo? Um ponteiro está na 2, aqui atrás defendendo. O outro ponteiro está na 5, aqui. O líbero está aqui no fundo da quadra na 6 e o meio de rede, ou atacante central, está aqui. Então, qual é a história aqui? Eu tenho 3 caras defendendo, podendo esse oposto voltar aqui. Então eu posso botar o oposto aqui e ficar com 1, 2, 3, 4 defensores. Esses 4 vão estar defendendo. Da mesma forma que a gente vê no 4-2, tanto com infiltração como sem infiltração do levantador, o levantador está o quê? Escondido. Ele pode, professor, ficar aqui e receber essa bola? Pode. Só que tem um grande problema. A partir do momento, se ele é o levantador, ele é o cara que é específico no fundamento. Lembra que eu falei? Por isso o 4-2 com infiltração é diferente do 6-0. Os dois 4-2 e esse 5-1 é diferente do 6-0. Por quê? No 6-0, cada um que passar na posição do levantador vai levantar a bola. Nesses outros sistemas, não. Existem levantadores específicos. Então, qual é a ideia? Eu esconder o meu levantador para que ele não tenha que receber a bola. Mas quando o saque acontecer, ele poder sair correndo e vir para cá. Por quê? Sacou. Ele saiu correndo. Quantos jogadores ele vai ter para atacar? 2? Não. Ó, 1, 2, 3. Lembra? O oposto vai estar aqui para receber um saque mais curto. O meio de rede já vai estar posicionado aqui perto da rede. O levantador está aqui atrás. Com esses três caras defendendo mais atrás. Mas esse cara aqui está em qual posição? Na 2. Então ele está aqui. Ele está no ataque. Ele só recuou aqui para trás para ele poder defender. Quando o levantador sai correndo, ele vai correr para cá, para ele poder atacar. Então ele vai ter 1, 2, 3 atacantes para atacar. Então, são movimentações que acontecem com o levantador. Então, qual é a ideia? Qual era a ideia de hoje do sistema de jogo? Que vocês entendessem que existe mais do que um sistema de jogo de vôlei. Então existe o 6-0, o 4-2 sem infiltração do levantador, o 4-2 com infiltração do levantador e o 5-1. Dos 4,
Qual é o único que não tem levantador fixo? Pô, 6-0. Os outros 3 têm levantadores fixos. No 4-2 eu tenho 2 levantadores e no 5-1 eu tenho um levantador. Beleza, galera? Então, essa é a aula que eu queria passar para vocês de sistema de jogo. Só para vocês entenderem que não é um sistema só que existe, existem vários. E nessa semana eu vou estar aí na aula ao vivo com vocês. Vou estar tirando dúvidas, se precisarem que eu mostre alguma coisa eu vou estar mostrando. Vou estar mostrando vídeos para vocês desses sistemas de jogo para que vocês talvez entendam um pouco melhor, tá? E aí a gente vai tirando dúvida, vai acertando tudo, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima aula.